Os ciclos se repetem. Estado versus mercado. O agora estão e o ANCAP estão sempre aparecem por aí. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O que chamamos de economia de mercado só veio à tona no final da Idade Média, ainda na vigência do feudalismo. Começou nos burgos, isto é, nas cidadelas fortificadas e protegidas por alguma forma de Estado. Graças aos burgos, ou melhor, à sociedade de mercado, a imobilidade social de castas foi destruída. Até então, a aristocracia dos senhores de terra, com seus servos agrícolas, mantinham um sistema milenar de exploração de um plebeu. Doravante, surgiria uma nova classe a competir com a aristocracia, e essa classe é a burguesia, os comerciantes dos burgos. Os burgueses criaram sistemas financeiros mais eficientes usando a moeda fiduciária do Estado. Aos poucos, acumularam riquezas sem depender diretamente de terras e escravos. Grandes invenções surgiram nessa época, a que se chamou de Renascença. Para surpresa de ninguém, os burgueses atraíram aquele mesmo velho sentimento humano, a inveja. A sociedade de mercado dava prejuízo aos aristocráticos senhores feudais, que viam sua mão de obra servil fugir do campo para tentar a vida nos burgos. E assim, não tardaria a haver conflitos entre nobres e burgueses. Até hoje, esse conflito existe, mas na forma ideológica. São os estatistas versus os liberais clássicos e os libertários. A aristocracia dos nobres senhores de terras e títulos, bem como os vassalos, se filiaram ao que seria o Estado. Os burgueses se ancoraram ao que seria o mundo empresarial. Hoje, apesar de cinzenta, essa divisão ainda se manifesta, pois uma nova forma de aristocracia também é constituída por empresários mancomunados com políticos e que usam o governo para se beneficiarem. Na verdade, essa nova aristocracia empresarial corporativista é a plutocracia moderna, que exerce poder político por meio do poder econômico. No final das contas, o plutocrata é um tipo de estatista, um senhor feudal. Vassalos são agora representados por servidores públicos de baixo escalão, mas alguns podem exercer o comércio e fazerem parte da classe média, a qual é chamada de burguesia pela elite socialista. E claro, essa mesma elite socialista, composta por intelectuais, políticos, artistas e funcionários de alto escalão, representa exatamente a aristocracia moderna. Embora seja complicado classificá-los, a questão é que a aristocracia versus burguesia permanece repaginada na atualidade. E assim, podem ser comparados. 1. Reis e senhores feudais são os políticos. 2. Nobres aristocratas são a oligarquia dos servidores públicos de alto escalão, composta basicamente pela cúpula das Forças Armadas, juízes, promotores, consultores legislativos, procuradores federais, auditores tributários, presidentes de estatais, diretores, gestores públicos, controladores de finanças e bancos centrais. 3. Vassalos são os policiais, soldados, professores, enfermeiros, técnicos, bombeiros, fiscais de linha de frente, como de trânsito, vigilância sanitária, ambiental, entre outros. 4. Burguesia, no sentido purista, são os empreendedores, autônomos, empresários, rentistas, comerciantes. 5. Servos são um povo que depende das migalhas do Estado com seus programas sociais, mas trabalham num regime de semi-escravidão, entregando de 40% a 70% de suas rendas ao Estado. O Estado Nacional é um gigantesco aglomerado de oligarquias feudais. O mercado são os burgos tentando contornar a servidão feudal e gerar valor na sociedade. Os estatistas continuam culpando a burguesia pela desigualdade, mas não deixam que sejam revelados os desastres que o Estado faz quando distorce o mercado. O Estado é o maior responsável pela concentração imerecida de renda nas mãos de burocratas que nada produzem. O capitalismo tanto diminuiu a pobreza geral da humanidade nos últimos anos que hoje a classe média mundial é cada vez maior. Não sendo mais pobres, embora não sendo ricos, só resta à esquerda globalista chamar a classe média de burguesia.
E, de fato, essa burguesia é um entrave aos planos oligárquicos da esquerda. Primeiro, porque a esquerda precisa do binômio rico-pobre para poder enfatizar seu discurso de inveja e estar no poder. Segundo, porque pessoas saindo da pobreza, mesmo diante da desigualdade de rendas, podem não ficar inconformadas igual eram quando estavam pobres. Terceiro, a classe média tem a chance de experimentar a mobilidade social e de ficarem ricos ou pobres falidos, o que fortalece a percepção da liberdade e da maior independência ao Estado. O Estado moderno surgiu como reação da aristocracia ao mercado. Porém, a humanidade hoje evolui apesar do Estado e não por causa deste. Não evoluiu, nem continuará evoluindo sem o mercado. O Estado moderno de hoje caminha para o estágio final dos ciclos de governos apontados pelos filósofos gregos Platão e Aristóteles. Para Aristóteles, existem apenas 3 formas puras de organização política. 1. A monarquia, governo de um só. 2. A aristocracia, governo dos melhores. E 3. A politeia, governo de muitos, também chamada de democracia. Por causa da maldade humana, esses regimes puros se desvirtuam ao longo do tempo e se transformam, respectivamente, em tirania, a oligarquia e a democracia. Muitas interpretações podem ser dadas aos vários ciclos, ou ciclos em grego. Para Luís Felipe de Orleans e Bragança, da anarquia inicial emerge um líder que se torna um monarca. Porém, os descendentes daquele rei se desvirtuam e o reinado fica despótico. Isso faz com que os cidadãos mais proeminentes se unam, dando início a uma aristocracia, ou governo dos melhores. Com o passar do tempo, os aristocratas e seus descendentes se corrompem, formando oligarquias, ou governo de poucos privilegiados. Então, o povo se une contra a oligarquia e estabelece uma democracia. Pouco a pouco, um governo de maiorias no comando leva ao descontrole. Antes de se esfacelar, a democracia elege um tirano. Esse tirano não consegue centralizar o poder por muito tempo. Por fim, o governo se desintegra, dando origem a uma nova anarquia. E o ciclo recomeça com a rejeição de todo tipo de autoridade. Adotando-se uma interpretação mais libertária, esses ciclos ocorrem em vários níveis, desde pequenas comunidades até nações inteiras. Ocorre dentro de países e no âmbito global. Assim, os Estados-nações modernos de hoje são modelos democráticos caminhando para o final desse ciclo. O globalismo será a próxima tirania, desta vez em escala global. Passada a fase da tirania tecnocrata global, o regime entrará em colapso. Diversas pequenas partes do mundo se seccionarão. A anarquia global virá igualmente na forma tecnológica, mas desta vez pela internet cifrada e por soluções descentralizadas. Já a anarquia setorizada ocorrerá em pequenas comunidades, em condomínios e em fazendas. O êxodo será ao contrário. Pessoas fugirão das cidades e voltarão para o campo. A noção de propriedade privada voltará a ser defendida com afinco. A democracia é uma forma degenerada de massas ensandecidas lutando por privilégios. Os maiores déspotas do século XX despontaram com apelo populista e com base em alguma histeria coletiva, no medo, na promessa de um mundo melhor e de combate a um grande inimigo, muitas vezes imaginário. A tirania também costuma coincidir com a decadência moral e o esfacelamento da moeda. Foi assim durante a queda do Império Babilônico, Romano, Chinês, Mongol e muitos outros. Foi assim no regime nacional socialista alemão também. Depois de um cenário hiperinflacionário, a sociedade se reconstrói com base em leis de propriedade e com o mercado. Este é o cenário anárquico, que faz gerar então grandes pensadores e líderes, e então se reinicia o ciclo estatal. Para um aprofundamento maior sobre anarquia e hierarquia sob um viés libertário, assista ao vídeo do canal L de Liberdade. O link estará na descrição deste vídeo. E se isso parece algo distante, no Brasil já existem vários locais anárquicos vivendo em agorismo puro e sem se declararem assim. As eleições de 2018 demonstraram o quanto vários brasileiros já estavam vivendo o ciclo anárquico após a queda do longo regime socialista do PT.
O segundo turno na eleição presidencial teve o maior número de votos em brancos e nulos desde a redemocratização em 1985. Se somarem as abstenções às urnas, o número de brasileiros que não optaram nem pelo candidato da direita, nem pelo da esquerda, aproximou-se de 30%. Cerca de 40 milhões de brasileiros simplesmente não votaram ou anularam o voto ou deixaram-no em branco. Essas são as pessoas que provavelmente vivem no agorismo e ou anarcocapitalismo, sem nem sequer saber disso. Agorismo vem do termo ágora, que eram zonas neutras dentro das cidades-estados na Grécia Antiga. As ágoras tinham uma economia peculiar a elas, isenta de tributos e de coerção. Eram praças de intercâmbio de ideias, debates filosóficos entre cidadãos de várias cidades, locais de escambo e uso de moedas de livre escolha. Eram também espaços de apresentação de peças teatrais e de invenções. O agorismo defende, portanto, uma sociedade aberta, onde as relações entre as pessoas sejam de trocas voluntárias. O agorista é aquele que boicota a economia corporativista e tudo mais ligado ao Estado. Pelo menos 30 milhões de brasileiros são profundamente agoristas. Eles vivem do mercado informal, que não poucas vezes é considerado clandestino. Eles não votam, fogem das leis trabalhistas, fazem escambo de favores, permutando bens por serviços, sonegam impostos ou sequer declaram, valorizam os pequenos comércios locais, aprendem várias profissões ao longo da vida e não dão a mínima para a política. São inúmeros vendedores de água de coco, mecânicos, marceneiros, costureiras, donas de mercearias, cuidadoras de idosos, creches informais para tomar conta de crianças, barbeiros, microempresários, vendedores de veículos, pescadores, entre outros. Enfim, incontáveis profissões. Embora o Estado classifique que tais pessoas vivem com menos de um salário mínimo por mês, ocorre que, na verdade, o povo prospera com muito mais do que o salário mínimo. Se não fosse o Estado tomando de 40% a 70% do dinheiro deles na forma de imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, os indivíduos estariam muito melhor. Esses brasileiros vivem numa anarquia de mercado sem nem se darem conta disso. Muitos invadem uma área pública e constroem suas casas. Vivem em locais onde o Estado apenas chega para cobrar impostos e pedir votos. Se organizam basicamente sem polícia, mas nem por isso vivem necessariamente numa barbárie. Comunidades ribeirinhas e zonas rurais são bons exemplos. Rancheiros comercializando seus excedentes possuem armas para se defender e defender sua família e fazem o possível para não serem roubados via impostos. Criam seus condomínios fechados. Vemos exemplos de ancapistões e agoristões em toda parte e ao longo da história, como as já mencionadas ágoras, a Rota da Seda na China Imperial, os mosteiros taoístas, as comunidades de piratas nas Ilhas Caribenhas no tempo das grandes navegações, a Irlanda antes de ser dominada pela Inglaterra, a República de Cospaia, a Ilha das Flores no alto mar próximo à Itália, os navios pesqueiros em águas internacionais, vários moradores do Alasca, só para citar alguns. Existem milhares de pessoas hoje que conseguem fazer sua secessão sem revelar suas intenções ao papai Estado. Empreendem como podem. São a classe média compondo os burgos e se tornando os verdadeiros burgueses modernos. E estão sendo explorados pela elite socialista, a aristocracia oligárquica degenerada moderna, a qual precisa da existência do pobre para continuar com seus feudos estatistas. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Rhodes, revisado por Donda, narrado por Baby Yoda e produzido por Quintessência. Se você quiser contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Considere também se inscrever no Visão Libertária e no L de Liberdade e clicar no ícone de campainha. Até a próxima!